Olá pessoal, vamos retomar aí a continuação da nossa aula sobre posição relativa entre duas retas. Eu havia deixado uns exercícios de treino e agora a gente vai fazer a resolução aí comentada deles. O primeiro exercício fala o seguinte: dois mísseis em treinamento de intercepção deslocam-se em movimento retilíneo e uniforme em uma mesma direção e sentido. Vamos lá, o que é movimento retilíneo e uniforme, tá, gente? É quando a velocidade é constante aí na trajetória da reta. Ou seja, né, os intervalos de tempo são iguais, né, ao que o móvel percorre enquanto o móvel percorre uma mesma distância. Enfim, ele está só reafirmando que vai ser uma reta que não vai ter variação, que é constante aí a velocidade, tá? O gráfico mostra a posição em metros dos mísseis no decorrer do tempo, em segundos. Aí o item A fala o seguinte: qual é o instante em que o míssil B intercepta o míssil A? Então vamos lá. Ele quer saber o momento em tempo, né? Ele está aqui no tempo. Ele quer saber quando eles se interceptam. Então, ó, essa reta vai seguir, são os dois mísseis. E aqui neste momento, eles vão se interceptar. Ele quer saber o tempo aqui. Ele quer saber o meu tempo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é a intersecção aí no eixo, da posição aí desse ponto aqui no eixo X. O que eu vou fazer? Eu vou escrever, pessoal, as minhas duas equações das retas, da reta vermelha e da reta azul, e eu vou achar qual é a intersecção aqui, a coordenada no eixo X, que é o que o item A pede. Já vamos adiantar, né? O item B vai pedir que posição ele se encontra, então ele vai pedir o Y também, tá? Então a gente vai achar primeiro o X para responder o A, depois rapidamente a gente vai responder o B aí como consequência. Então vamos lá, né? Eu vou chamar cada um de uma reta, vou chamar a reta vermelha de R e a reta azul de S. Então a gente vai aqui determinar a equação das retas. Para determinar a equação das retas aí, eu vou ter que achar os pontos em que ela passa. Então, ó, coordenadas que eu tenho. Eu tenho essa coordenada aqui, que é o do ponto A. Eu acredito pelo desenho do gráfico, né? Que tem coordenadas 0 e 0. E eu tenho depois esse outro ponto aqui, já que já tenho B, eu vou chamar ele de C, que tem coordenadas 2 e 300. E aí na outra reta, na minha reta S, eu tenho esse ponto aqui, que eu acredito que seja o ponto B, né? Que tem coordenadas 0 e menos 400. E esse ponto aqui que eu vou chamar de D, que tem coordenadas 2 e 300. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar aquela minha técnica que está em outras videoaulas para achar a equação geral. Equação geral da reta. Equação geral. Então, vamos lá. Da minha reta R, vai ser como? É aquele determinante lá, ó. É o determinante, coloco o x e o y, completo com 1, né? E aqui no meio eu coloco a coordenada do ponto. De cada ponto aí, né? Então, do ponto A, 0, 0. Do ponto B, do ponto C, na verdade, né? 2 e 300. Que são os pontos que partem aí. Eu vou calcular esse determinante, tá, gente? Então, deem uma pausa aí no vídeo. Eu não vou abrir o determinante com vocês, já vou chegar aí com a minha resposta basicamente final aí da equação dessa primeira reta. Então, calculem aí o determinante e a gente já retoma com a resposta. Retomamos aqui, né? Então, cheguei com o meu determinante igual a 2y menos 300. Então, aqui quer dizer que a minha equação da reta R é 2y menos 300. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha reta S, que é a azulzinha aí. Eu vou tentar determinar a equação dela, que vai ser o determinante também, né? Vou colocar
x, y e os uns aqui para completar, os números 1. Vou colocar os pontos. A ordem que eu vou colocar o ponto, pessoal, não tem problema, tá? Aqui, por acaso, eu vou colocar na ordem aí, primeiro B, depois o D. Então, ó, 0 e menos 400 e 2 e 0. Novamente, vou pedir para vocês darem uma pausa aí no vídeo e a gente já retoma aí com o resultado desse determinante. E aí a gente retomou aqui, ó, pessoal, o nosso valor. Então aqui eu cheguei que a minha reta S, né? Ela é escrita da forma menos 400x mais 2y mais 800. Aí, pessoal, tem dois jeitos de resolver agora. Eu posso resolver por um sistema linear ou eu posso fazer uma substituição direta aqui que também vai dar certo. Pessoal, desculpa que na verdade eu tenho só um método de fazer, viu? Eu esqueci de colocar o x aqui, ó. Que tem um xzinho. Então não tem como eu fazer por substituição. Daria um certo trabalho. Na verdade, dá ainda para fazer por substituição, mas vai ficar um pouco complexo. Então, só lembrando aqui que tem o x aqui, tá, pessoal? Havia esquecido e estava revisando, agora dei uma pausa rápida. Eu esqueci de colocar o x aqui. Então, aqui, pessoal, coloquei os dois métodos de resolver. Por sistema ou aí por substituição. Por sistema, pessoal, eu vou anular o meu y aqui, né? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Eu vou ter um sistema aqui, vai ficar 300 aqui x, menos 2y igual a 0. Aqui embaixo vai continuar 400x, mais 2y mais 800, igual a 0. Quando eu fizer aí os meus cálculos, eu vou cortar aqui, eu vou ficar com menos 100x mais 800 igual a 0, menos 100x igual a menos 800. Fazendo o jogo de sinal lá, eu vou chegar aqui x é igual a 8, ok? Acabei o exercício, acabei o item A. Já dei aí os 8 segundos, achei aí que é em 8 segundos que eles vão se interceptarem. Se eu quiser fazer por substituição, o que eu vou fazer? Menos 300x mais 2y igual a 0. Quero saber x, então eu vou isolar y. Vai ficar 2y igual a 300x. Y é igual a 150x. Eu vou na equação de baixo. Vai ficar menos 400x mais 2 vezes o y, que vale 150x, que é o y, que é o y, mais 800, igual a 0. E ó, que incrível, vai cair na mesma coisa aí, ó. Vai ficar 400x mais 300x mais 800 igual a 0. Vou cair de novo em 100x mais 800 igual a 0. E aí eu vou chegar que o x vale 8. Beleza? Um método aí que vocês sentirem mais à vontade. Então a resposta A está aí. A gente aconteceu essa colisão em 8 segundos. A B, né, é bem mais tranquila de se resolver. Eu já sei que o x vale 8. Eu quero saber quanto vale o y. Então, só olhar aqui. Olha, eu acho mais fácil, né? Acho que vocês também, né? Eu pegar aqui, ó, já sei, ó, y igual a 150x. Então, ó, y igual a 150x. Então, eu vou ter que y é igual a 150 vezes 8. E aí a gente sabe que 150 vezes 8 é 1.200. Portanto, né, a localização dos mísseis eram 8 e 1.200. A hora que eles se colidiram. Beleza, pessoal? O nosso próximo exercício, ele é de uma prova de Senac. E aí ele fala o seguinte. Em um mapa, o marco zero de uma cidade planejada localiza-se no cruzamento dos eixos cartesianos ortogonais.
Então, vamos fazer por partes, né? Então, vamos desenhar aqui os nossos eixos cartesianos ortogonais. Lembrando que aqui, pessoal, é só uma representação para a gente entender um pouco melhor o que acontece. Então, aqui é o meu marco zero, tá? Vou dar até de cor. Aqui, ó, é o meu marco zero. E aí ele fala o seguinte, ó. A linha de metrô AB, indicada neste mapa, passa pelos pontos de coordenadas -2 e 3. Então, vamos fazer -1, -2. 1, 2, 3. Então, a gente sabe que a linha passa aqui, né? Aqui tá o A. E no B, 3 e 6. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Subir um pouco mais aqui. Então é mais ou menos aqui, tá, gente? Lembrando que é só uma representação aqui, pra gente entender a lógica. Aqui, então, eu tenho meu ponto B. Nessas condições dadas, uma outra linha reta de metrô que passa pelo marco zero da cidade e que seja perpendicular à linha AB tem a equação geral. Então, vamos fazer aqui a nossa linha AB, ó. Nossa linha de metrô AB, ele quer uma outra linha. Vou fazer ela bem simplória para a gente só entender. Ele quer uma linha que passe aqui e que forme um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, ele quer basicamente... Acho que nessa linha minha ficou meio torta, né? Mas ele quer basicamente uma linha que passe por aqui e que faça 90 graus. Acho que seria desse lado. Mas isso não é indiferente pra gente. Enfim, essa que é a ideia aí. O que é importante lembrar é que ela é perpendicular, tá? Ele quer a equação geral dela. O que a gente vai ter que lembrar aqui? O seguinte, ó. Vamos ver se vocês lembram aí do que a gente estava na outra aula. Eu vou ter duas retas, certo? Vou fazer elas das mesmas cores que a gente está usando aí para ficar mais fácil de compreender. Vou chamar ela de R, essa aqui de S. Então, elas são perpendiculares, ok? R é perpendicular a S. E eu quero a equação da S. Se elas são perpendiculares, a gente tem uma relação entre os coeficientes angulares, que é a seguinte. O M1, que é da reta B aí, ele é igual a -1 sobre o meu M2, que é o coeficiente angular da outra reta. Então, eu vou achar primeiro o meu coeficiente angular e a gente depois pensa como vai continuar o exercício, ok? O M1, ele tem uma fórmula, que está lá, é a fórmula de cálculo de coeficiente angular. Tem a fórmula para a equação geral e para quando passa em dois pontos. Quando passa em dois pontos é y2 menos y1 dividido por x2, que é o meu 3 aqui, menos o meu x1, que é o meu menos 2. Quando eu fizer isso, vai me dar aqui 3 menos com menos mais sobre 5. Então, daqui, ó, eu vou conseguir tirar o meu, usando essa relação aqui, ó, eu consigo descobrir quanto vale o meu M2. Vou fazer da mesma cor para a gente não se perder. Daqui eu vou conseguir achar quanto vale o meu M2. Só substituindo aqui, ó, diretão. Então, ó, M1, 3/5 igual a menos 1 sobre o meu M2, que é o que eu quero saber. Vou fazer uma multiplicação cruzada aqui. Eu vou ficar com 3M2. Opa, M2, não é M ao quadrado. M2 igual a menos 5. E daqui eu vou chegar que o M2 é igual a menos 5/3. Beleza. Agora já tenho uma informação bem relevante, que é o meu coeficiente angular desta reta R, dessa reta S, que eu quero a equação. E agora eu vou achar aí a equação da reta S. Como que eu vou achar? Bom, eu tenho o coeficiente angular e, ó, eu tenho um ponto que pertence, que é o ponto 0, 0. Então, eu vou usar a minha equação
fundamental. Se eu não estou enganado, o nome é esse, tá, gente? Então, decorar nome, tá, pro vestibular. Vocês podem usar a fórmula direto. Ó, é y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. A gente vai substituir os valores aí de cada um. O y a gente sabe que é fixo, esse y aqui, o x também é. Agora o restante eu tenho o valor. Ó, o meu m aqui, menos 5 terços. Ficou um pouco feio. Menos 5 terços. Vamos melhorar aqui. Menos 5 terços. Que multiplica aqui, né? O meu x1, y1 é zero, ó, porque é o único ponto que eu sei que passa. Então fica menos zero, menos zero. Daqui eu vou chegar y igual a menos 5 terços de x. Para eu resolver e escrever essa equação bonitinha, multiplicar em cruz, vou chegar aqui 3y igual a menos 5x. Para eu escrever a equação geral, é só eu passar o x para lá. Vai passar positivo, vai ficar 5x mais 3y igual a zero, que é a nossa resposta final. Olhando aqui nas alternativas, é a alternativa B. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, dê uma pausa aí e dá uma revisadinha aí nas resoluções aí como foi feito. O nosso exercício 3 é um exercício da FUVEST, da USP, né? Fala o seguinte: dados os pontos A de coordenadas 2 e 3 e B de coordenadas 8 e 5, acha a equação da reta A. Isso é tranquilo, achar a equação da reta é bem de boa. É só você calcular lá o determinante. Opa, vou melhorar isso. Põe o x, o y aqui, completa aqui e põe as coordenadas do ponto que a gente já tem. Então, 2 e 3, 8 e 5. E aí eu vou dar uma pausa aí no vídeo, vocês pausem e a gente vai voltar já com o determinante aí calculado. Dessa vez eu não vou deixar o resultado final, vou deixar ele indicado o passo a passo para vocês poderem conferir aí. E aí eu continuo fazendo com vocês, tá? Então, ó, pessoal, calculei o determinante, agora eu vou arrumar e vou juntar x com x, vamos fazer o que dá para fazer, ó. X com x aqui vai dar menos 2x. Melhorar esse x aqui que eu gosto de fazer o de forma, o de mão. Y com y aqui vai dar mais 6y. E aqui vai dar menos 14. Lembrando que isso tudo é igual a zero, tá? Aí a gente vai arrumar, porque é importante que vocês deixem a equação o mais bonito, o mais correto possível. Vamos manter aí na forma geral com o x positivo. Então eu vou multiplicar aqui por menos 1. Aí eu vou ter 2x menos 6y mais 14 igual a zero. Aí, pessoal, uma coisa importante. Até aqui, beleza, já está correto. Só que, se for uma questão aberta, você tem que fazer ela o máximo simplificado possível. Então, dá para eu simplificar essa equação. Como que eu faço? Eu divido tudo por 2. Aí eu vou ter, ó, x menos 3y mais 7 igual a zero. E aí eu obtive a minha equação de reta da reta B. Ok? Agora a B fala o seguinte: ache a equação da mediatriz do segmento AB. Ok? Então a gente já vai fazer ela. Eu vou fazer um esboço da ideia do que a gente quer fazer. E aí a gente já faz a resolução dela. Então, pessoal, só fiz aí o desenho do plano cartesiano para adiantar um pouco, né? Para ilustrar melhor essa situação. E vamos lá, vou marcar o ponto A e o ponto B. Então, ó, coordenadas 2 e 3. Aqui não vai ficar muito perfeito, tá, gente? Porque é só para a gente exemplificar aqui, ó. Então, aqui está o ponto A e o ponto B é 5 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui e aqui, que é o meu ponto B, certo? Então, aqui eu vou ter a minha reta que passa por A e por B.
ficou um pouco torta. Vamos deixar ela melhor. Simbólica, tá, gente? Então aqui eu tenho a minha reta. O que ele quer mesmo? Vamos ver, ele quer a equação da mediatriz do segmento AB. O que é a mediatriz? Então vamos marcar só o segmento, não vou nem marcar a reta, ó, segmento AB. A mediatriz é uma reta que ela passa pelo ponto médio, então vamos supor que o ponto médio é aqui, e ela é perpendicular ao segmento. Então ela vai formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Tem um outro exercício que a gente falou isso. Então, informações importantes é o seguinte: passa pelo ponto médio e ela é perpendicular ao segmento AB. O que a gente vai tirar? Primeira informação. Então vamos lá. Cálculo do coeficiente angular. Então a gente sabe que se ela é perpendicular ao segmento AB, o M1, que é o segmento AB, é igual a menos 1 sobre o M2. Eu quero saber o M2. Aí pode colocar onde M1 é coeficiente angular. Vou apagar aqui que agora já foi, não sobrou espaço. Da reta AB. Beleza? Por que eu estou escrevendo assim? Porque a gente já está montando como se fosse uma resolução de segunda fase, tá? Então a gente tem que meio que explicar o raciocínio. Então, beleza, a gente vai fazer o cálculo aqui. O que eu sei de informação? Que M1 é igual a menos 1 sobre M2. Aí a gente vai calcular o M1. M1, quanto que é? Um jeito rápido da gente calcular o M1 é a gente fazendo aqui as coordenadas menos coordenadas, certo? Ou ainda, né, acho que é melhor, aproveitando aí o exercício A, só usar a fórmula lá, que o M é igual a A sobre B. Quem que é o meu A e quem é meu B? Ó, o A é quem está com o X, que é 1, e o B é quem está com o Y, que é menos 3. Então vai ficar menos 1 sobre menos 3, que isso aqui vai dar 1/3 positivo, tá? Logo, né, como M1 é igual a 1/3, temos... Aí vocês podem colocar aqui 1/3 igual a menos 1 sobre M2. Então, o meu M2 ele é igual, né, a menos 3. Vou nem circular porque não é ainda o final. Agora, a gente vai calcular o ponto médio de AB, pois vocês podem colocar aqui, ó, vamos arrumar aqui, ó. Vocês podem colocar a abreviatura para ficar um pouquinho melhor. PM aqui de AB, pois PM pertence à mediatriz, né? Que é o que a gente está procurando. Pertence à mediatriz. Aí você vai colocar aqui, ó, ponto médio igual. Acho que é mais fácil fazer assim, ó. Ponto médio, ele tem coordenadas xm e ym. Aí você pode fazer no rascunho o valor do xm e ym. A gente vai fazer aqui à mão para economizar tempo também. Então, ó, basicamente você soma as coordenadas de x, então vai ficar, ó, 2 mais 8 por 2. E as de y,
3 mais 5 por 2, que isso daqui vai me dar, você já pode adiantar um pouco, tá? 5 e 4. E a gente vai continuar. Agora, pessoal, já perceba, eu já tenho coeficiente angular e eu já tenho um ponto que pertence. Eu vou usar a minha equação fundamental, tá? E a gente continua. Então, ó, vocês podem concluir. Sabemos que coeficiente angular da mediatriz é igual a menos 3 e que ela passa pelo ponto médio, que a gente já calculou as coordenadas, que é 5 e 4. Assim, temos. Vamos escrever agora. Eu vou escrever a fórmula, mas só para localizar vocês. No vestibular, vocês não precisam escrever a fórmula. Acredito que não tem a necessidade de colocar escrever dela genérica. Y menos y1 igual a menos 3 que multiplica x menos x1. A gente vai aplicar a distributiva, eu vou ficar com y menos 4, aplicou aqui, menos 3x mais 15, passei tudo para lá, fica y menos 4 mais 3x menos 15 igual a 0. Só reorganizo para ficar o x primeiro, junto aqui. Perfeito. Escrevi a minha equação. Aí, óbvio que você não vai circular, né? Você pode colocar, você vai concluir. Portanto, a equação da mediatriz de AB é 3x mais y menos 19 igual a 0. Então é isso, pessoal. Terminamos a correção aí. Obrigado aí, bons estudos para vocês.